Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse momento de fala, de estarmos juntos, debatendo um assunto relacionado à saúde e qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e hoje falando um pouco mais sobre saúde mental. Hoje nós vamos falar um pouco sobre luto. Na verdade, hoje Gisele vai falar mais do que eu, porque luto é com psicólogo. Então ela, enquanto psicóloga, vai falar um pouco com a gente sobre luto. Foi um pedido e uma sugestão, na verdade, de tema a ser tratado aqui. E a gente está trazendo esse tema à tona. E é um tema muito importante, principalmente nessa época, onde muitas pessoas têm perdido entes queridos, têm passado por situação de luto, né? E é bom a gente conhecer, é bom a gente saber as suas fases, o processo, como a gente pode estar fazendo para melhorar nesse momento de luto, né? O que pode nos ajudar a superar essa questão do luto, da perda dos nossos entes queridos. Então seja bem-vinda mais uma vez, Gisélia. Muito obrigada. E a palavra está com você agora. Opa, boa tarde, pessoas, tudo bem? Então, alguém foi lá no YouTube e sugestionou, né, que falássemos sobre esse tema, o tema luto. E eu quero falar um pouquinho sobre a visão psicanalítica, a visão de Freud em relação ao luto. Freud tem um texto que é referente a isso, né? Ele fala sobre o luto e melancolia e vamos falar um pouquinho sobre essa questão do luto. Vejam só, primeiro é interessante a gente saber o que é que vem a ser o luto, né? Às vezes a gente fica achando que luto é um profundo estado de tristeza, que é algo assim penoso, que é algo doloroso, e realmente é, né? Realmente o luto é algo penoso, é algo doloroso, é um sentimento que é desagradável de sentir. E quando é que acontece, quando é que ocorre o luto? O luto, ele se dá pela perda de um objeto de desejo. E o que a gente chama de objeto na psicanálise? Tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós desejamos. Então, para a psicanálise, o luto se dá com a perda de alguma coisa que nós amamos muito, que nós desejamos muito, que nós queremos muito. Então, nesse caso, o luto, ele passa a não ser simplesmente por a perda de um ente querido, morte de alguém. Exato, não é só uma morte. O luto pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de um amigo, que não obrigatoriamente que tenha morrido, mas que tenha se distanciado por algum motivo, por alguma razão, né? Aquele amigo que se afasta assim, passa o período, né, daquela amizade e se afasta. E aí, de repente, a gente percebe, eita, e aquela pessoa, e fulano, que era meu amigo, cadê? Onde é que está? Não tenho mais. Então, o luto pode ser essa perda. O luto pode ser o fim de um namoro, de um casamento, de um relacionamento, qualquer que seja. Pode ser a perda de um objeto mesmo, um objeto que você compra, que você tem e que você gostava muito e de repente ele é tirado de alguma forma. Então, a luta é a perda de algo que nós gostamos. Oi? O luto. O luto, eu falei a luta, né? Eita, tu falho. Por que será? São as minhas lutas, pensando nas minhas lutas diárias aqui. Isso daria muita história lá no consultório, no divã. Mas vamos ver. Então, voltando ao luto. O luto, então, ele é essa questão de perda. Eu perdi algo e aí me vem uma tristeza, uma dor por essa perda e então é o luto. Caracteriza-se como luto. Pronto, então vamos lá. O luto pode ser entendido como a separação de algo ou de alguém que a gente gostava muito. E com essa separação há um vazio, uma falta que nos traz uma tristeza pela falta ou por essa ausência. Exato. Então isso é luto, certo? O luto é essa falta que a gente sente
desse objeto querido, que seja uma pessoa, um objeto, um emprego, ou seja o que for, certo? E aí, Freud faz uma diferenciação entre o luto e melancolia. A melancolia em si também é uma perda. No entanto, o luto a gente sabe que foi que perdeu. E na melancolia não. Aí se caracteriza mais como esse vazio que você falou. Certo? Porque é uma perda de algo que eu não sei o que é. Eu perdi algo, é como se fosse uma sensação de que alguma coisa me foi tirado e eu não sei o que foi essa coisa. Pronto, então no luto eu tenho o vazio do espaço que alguém ou algo deixou. Na melancolia eu tenho um vazio que ninguém ou não tinha nada ali naquele espaço. É só um vazio. Não tinha nada necessariamente ali. Eu sinto um vazio, mas esse vazio não era ocupado antes por nada nem por ninguém. Isso. Não tinha algo que diga assim, concreto, tocável, pegável. Algo que eu possa ter e dizer, eu sei o que foi que eu perdi. Aí vejam só, já viu aquela história? A pessoa termina o namoro, aí chora. Ah, mas eu não quero mais essa pessoa, não quero mais ele, né? E você chorando por quê? Ah, porque, não sei, é como se tivesse um vazio aqui. Mas você quer voltar para ele? Não quero voltar. Isso é melancolia, certo? Ela perdeu algo que ela nem sabe o que foi que ela perdeu e ela está sofrendo por essa perca que ela não sabe explicar que perda é. Será que eu me fiz entender? Mas é essa diferenciação que Freud faz, certo? Pronto, a melancolia, o luto você tem a falta da pessoa. Você sofre porque você gostaria de estar com aquela pessoa ou com aquele objeto. Isso. A melancolia você sofre, tem a falta, mas você não necessariamente quer estar com aquela pessoa ou com aquele objeto, ou nem mesmo às vezes você não sabe que objeto é ou que pessoa é que você está se referindo. Exatamente. Então, uma grande diferença entre luto e melancolia é essa. Aí vejam só, o luto não é patológico, ou seja, não é doença. Luto não é doença. O luto tem um período que ele se estende e que ele vai terminar. Né? Ele tem um período ali, início e fim. Não obrigatoriamente que o meu luto seja igual ao seu luto. Né? Às vezes o meu luto pode passar 1 ano e o seu 6 meses. O luto de outra pessoa já passa 2 anos. Mas o natural é que o luto fica até mais ou menos esses 2 anos. Certo? Essa falta, essa tristeza pela perda, pela falta desse ente querido. Seja pessoa, objeto, emprego, seja o que for. Essa dor por ter perdido algo que eu sei o que foi. Então, até 2 anos, isso é natural. É normal. Não é patológico. E a melancolia? A melancolia parece não ter fim. Então, ela não tem um tempo determinado. Você nem sabe realmente o início, porque você começa a sentir um vazio que você não sabe explicar. De quê? Uma falta que você não tem exatamente o que é que está te fazendo falta. Então, não tem exatamente o início. E não tem um fim. Às vezes, faz uma variação entre a melancolia e uma euforia. Certo? Aí, no período de euforia, a pessoa pensa assim, pronto, já passei dessa fase, já não estou mais sentindo a falta, já não sinto mais necessidade disso, não estou mais sofrendo. Aí começa a fazer um monte de extrapolias, né? Aí começa a extrapolar nas suas ações, nas suas atitudes. Aí começa a fazer coisas lá, assim, que jamais faria em outros tempos, né? Agora eu vou me soltar, agora eu vou viver. Já viu também essa frase, né? As pessoas falam desse jeito, né? Então, ela passa a viver como se estivesse num período de extrema felicidade. Aí só que essa euforia passa. Que no caso, ela quer, digamos que, compensar o período que passou, que tá triste, entristecida, Isso. E quer agora extravasar, soltar tudo de uma vez. De uma vez. Quer mostrar para o mundo que ela está bem, né? Além do normal. Que ela está melhor do que o que era antes de começar esse período. Isso. Aí só que acontece o seguinte, a melancolia não foi tratada, não foi curada, ela simplesmente deu uma pausa.
Ou foi mascarada. Ou foi mascarada. E aí, acontece que quando essa euforia vai embora e que a pessoa volta ao que deveria ser o estado normal, volta então para o poço, para a melancolia. Por quê? Vem a sensação de culpa, de baixa autoestima, de uma necessidade de entender, né, o que foi que aconteceu, ou de entender por que, que o objeto, ou a pessoa, ou o emprego se foi. E aí então vem a não aceitação. Pode vir uma vergonha por Uma algum ato que vergonha. cometeu. Exato. Né? Porque quando a pessoa faz algo tão extremo que não é da sua característica natural, que ela não se programou para isso, ela não passou por um processo de autoconhecimento, um processo de tratamento, um processo de crescimento e desenvolvimento pessoal, então ela fez algo vergonha, que sim. ela ainda não consegue digerir, digamos assim, e ela sente vergonha daquilo que ela cometeu. Exato. Porque não se reconhece naquele papel, naquela função ou naquele estado que ela estava. Aí começa a pensar, e o que é que os outros estão vendo? O que é que os outros estão pensando? Aí vem uma baixa autoestima, não quero mais estar junto com outras pessoas. Começa a ter um distanciamento do outro ou dos outros de forma geral, né? Como é que eu vou sair? Como é que as pessoas vão me ver? E se as pessoas me encontrarem? Se falarem comigo? Então vem essa sensação de vergonha, de culpa. E aí no luto em si, o luto não tem essa sensação de culpa. Não tem uma sensação de baixa estima. Não tem uma sensação de que eu poderia ter feito algo diferente. Aí vejam. Então, Gisélia, se quando eu perco alguém, vamos voltar aqui para a questão da morte. Se quando eu perco alguém para a morte, eu vejo essa questão de pensar assim, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter amado mais. Isso é melancolia ou isso é luto? Veja, quando esse sentimento é um sentimento de pensar assim, eu poderia ter aproveitado mais tempo e não é culpa, não achar assim, fulano morreu porque eu não cuidei, morreu porque eu não me dediquei, morreu porque eu não estive presente. Então, quando não é esse sentimento aqui, mas é um sentimento de eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter ganhado mais se eu estivesse perto. Então, aí é uma sensação de saudade, de necessidade. Aí isso o luto nos traz, certo? Quando vem aquela culpa de que eu perdi porque eu não fiz o que eu deveria fazer, e essa culpa não é só em relação à morte, mas em relação, por exemplo, ao fim de um relacionamento. João terminou o namoro comigo, terminou o casamento comigo porque eu não fui uma boa esposa, eu não fui uma boa namorada, né? Ou eu saí do emprego porque eu não me dediquei o suficiente. Isso aí é uma culpa que não é luto, é melancolia. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, meu irmão faleceu porque eu não cuidei dele o tanto que eu deveria ter cuidado. Isso causa melancolia, é patológico, é doença. Né? Quando eu digo assim, se eu estivesse lá não teria morrido. Isso é melancolia, então precisa ser tratado para que não venha se tornar uma doença mais grave, para que não venha se agravar. Quando a gente pensa assim, eu poderia ter aproveitado melhores momentos. Se eu soubesse que seria assim, eu poderia ter aproveitado mais. Eu teria ido ao cinema, eu teria ido à praia, eu teria almoçado mais vezes com ele. Isso não é culpa. Isso é saudade por não ter, talvez, curtido tanto quanto deveria, certo? Então tem essa diferença também. E aí vamos ver. Eu falei que o luto tem um tempo, né? De início e de fim. Varia de pessoa para pessoa. Mas e como é que isso acontece? Olha, o sair do luto, segundo Freud, é algo que nos faz gastar muita energia. Energia libidinal. Por quê? Eu vou pegar a libido que eu investia naquele enter que eu gostava, que eu amava, naquele objeto de desejo. Eu vou pegar essa libido que eu investi e tenho que investi-la em outra coisa, né? Então a gente costuma dizer assim, como foi que você venceu o luto? Em que foi que você reinvestiu
o seu amor que você sentia por aquela pessoa ou por aquele objeto. O que foi que você fez para colocar no lugar daquilo? A gente diz assim, mas olha, as pessoas são insubstituíveis. Depende de como a gente está dizendo esse insubstituível, né? As pessoas realmente são. Eu não posso colocar ninguém no lugar de uma pessoa que é concreta para mim, que passou a minha vida ali existindo para mim. Mas eu posso direcionar o amor que eu sentia para outra pessoa, certo? Isso acontece assim, por exemplo, quando a gente tem uma separação. Um amigo que foi-se embora, que foi distante. A gente, perdi um amigo. Perdi em parte porque foi para distante, mas eu posso ganhar outro amigo, colocar no lado. Ou no lugar. Aliás, no lado não, no lugar. Lá vou eu com os meus atos falhos. Posso colocar aquele amigo no lugar dele. Certo? Não que eu vou tirar, sai daí que o seu amor já não existe mais. Não. Daquele que se foi para distante ou que faleceu, eu coloco ali lembranças. Então, esse processo de gasto de energia, de redirecionamento de amor, de libido, ele se dá exatamente nessa questão seguinte. Eu vou colocar como se fosse num espaço outro ser que possa vir a ter esse meu amor. No entanto, a pessoa que se foi não perde o seu espaço. Não perde seu espaço. Como assim? Porque eu vou guardar as lembranças, vou guardar muitas vezes objetos, a comida preferida, o sorriso, a gente traz aqui na memória. Então, o luto não é algo que se torna inconsciente. Às vezes as pessoas dizem assim, eu gostaria de esquecer. Esquecer a pessoa que se foi não é a forma de se vencer o luto. Porque senão se torna melancolia. Certo? É porque, na verdade, o esquecer não é tratar, né? Exato. O tratar é você conseguir viver com essa ausência, mas que essa ausência não te cause mais dor. Se torne doce. Se torne uma coisa que você vai lembrar, né? Que você vai passar por este momento, que você vai olhar para foto, para objetos, para lugares que passou com aquela pessoa ou com aquele objeto, com aquele animal de estimação, que às vezes a pessoa sente esse luto pelo animal. Então, vai olhar para aquele lugar, para aquelas situações vividas, mas aquilo vai te trazer doces lembranças. Não vai te trazer dor. Exato. Né? Não vai te fazer sofrer. E mesmo que você tire ou redistribua esse amor, porque pode ser direcionado para uma pessoa só. Ou para outras coisas. Ou para vários outros seres, né? Para várias outras coisas. Fazer uma canalização, mesmo né? que você redistribua esse amor que tá dentro de você, que você tem ali, agora digamos que sobrando pela falta desse objeto de desejo, né? Mas mesmo que você redistribua esse amor, mas aquela pessoa, aquele objeto, aquele ser, ele vai continuar tendo o seu espaço garantido nas suas memórias, nas suas lembranças, nas doces lembranças que você viveu. Exato. Né? No momento que você voltar nos sonhos a bons, lembrar, né? daquela pessoa, ela vai voltar como uma lembrança boa, gostosa como de algo sentir. bom. E você vai passar a ter até aquele momento de sorrir novamente, como se próximo estivesse daquela do pessoa. ser amado. E aí isso aí a gente diz assim, curou ou passou, né? Curar, a gente diz quando é algo que é doença. Eu disse a princípio que luto não é doença, né? É um estado de sentimento de uma perda, certo? Então, essa lembrança doce, gostosa de sentir que a gente volta até a sorrir como se a pessoa estivesse ali do lado, a gente assim, passou a fase do luto. Isso pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, até 2 anos é normal, certo? A gente sentir ainda aquela tristeza, aquela falta, mas aí depois a gente vai sentir uma doce lembrança, uma saudade, que a gente diz assim, poxa, eu vivi tantos momentos bons, agradáveis e poder lembrar desses momentos sem mais sentir dor nisso. No estado de melancolia, a dor se torna inconsciente, por isso que eu não lembro a causa, certo? É como se houvesse
recalque, joga lá para o esquecimento dessa causa. Eu não sei qual é a causa disso, se torna inconsciente e tudo aquilo que é inconsciente, todo recalcado, ele retorna. Como? Como doença. Aí ele retorna ou como sintomas físicos, psicológicos ou através de sonhos e pesadelos ruins, coisas que vêm fazer sofrer. Diferentemente de quando é luto, quando a gente vive e supera o luto, que nesse momento a gente então faz o seguinte, não tem mais aquela dor, né? A gente vive algo sem doer mais. Na melancolia, como é doença, como foi recalcado, todas as lembranças nos faz sofrer. Então, há essa diferença. Você perdeu alguém, você perdeu alguma coisa, está sentindo a falta de alguém, está sentindo falta de algo, para se identificar. Há um sofrimento todas as vezes que eu lembro, ou existe uma saudade agradável de sentir quando eu lembro. Há uma culpa, achando que eu poderia ter evitado essa perda, a morte, ou seja, o que for, ou existe aquela vontade de talvez querer um pouco mais. São diferenças. É doença quando é luto? Não é. Precisa tratar? Às vezes a gente precisa tratar para poder conversar, para poder aliviar a dor que está sentindo, para não transformar em algo ruim, mas o luto obrigatoriamente ele não tem um teor patológico, certo? Mas a melancolia precisa ser, sim, tratada, cuidada, para que possa voltar a viver e viver sem esses problemas, esses sintomas da baixa autoestima, da culpa de forma exagerada, do sentimento de vergonha, dos estados de euforia para disfarçar ou para maquiar a dor que está sentindo. E muitas vezes a melancolia é a causa de suicídio. Na verdade, hoje em dia não se faz mais essa distinção entre melancolia e depressão, na maioria dos casos, mas a melancolia é diferente da depressão. A depressão em si, ela é menos invasiva, talvez, certo? Segundo Freud e segundo alguns estudos psicanalíticos, é uma doença, mas a gente às vezes trata ambos como se fosse uma coisa só, mas o estado que leva a pessoa ao suicídio é o estado melancólico. Certo. E uma coisa, me tira aqui uma dúvida. Quando acontece o óbito, a separação de alguém querido, que a pessoa que fica, então ela tenta ocupar, digamos assim, um lugar dessa pessoa que faleceu. Deixar tudo como está, não pode mexer em nada, não pode tocar em nada, tem que arrumar, tem que limpar, tem que organizar da mesma forma, para que não sinta a falta daquela pessoa. Isso aí se torna, de certa forma, perigoso, né? Porque, veja, quando você não consegue tirar a pessoa dali, não consegue fazer o enterro, ou não consegue fazer a separação, então você não está passando por um processo de ressignificar, de tratar isso, de sair do luto. Porque se eu estou mantendo ali a figura de alguém que já não está, então isso se torna doentio. Aí possa ser que nessa questão venha a melancolia. Aí a melancolia seria o quê? A tristeza é por quê? Porque a pessoa não está ali? Ou qual é o motivo real dessa tristeza? E é isso que na melancolia não se sabe, não se diferencia. Porque, veja, se eu tenho consciência de que a pessoa faleceu, que houve um óbito, que ela não vai retornar, e eu continuo deixando tudo exatamente como era antes, na sensação ou no pensamento de que ela vai voltar, e eu sei que ela não vai voltar, o que é que realmente eu estou querendo que volte? Né? Então, existe aí uma patologia, ou pelo menos o início de uma patologia. É aquele momento que a pessoa não pode tocar em nada porque isso é de fulano. Não posso tirar um jarro de um lugar para colocar em outro lugar porque fulano deixou aqui.
Não posso, mesmo que a casa esteja caindo, mas eu não posso fazer uma como se virasse reforma, um mudar santuário. alguma coisa porque fulano deixou desse jeito. Então, isso é patológico. é patológico. É o momento que a pessoa, todas as vezes que lembra, em qualquer situação, em qualquer momento, vem aquele desejo incontrolável de chorar. Isso. E a pessoa chora e chora e chora. E às vezes, nesse choro, ela mesma já não sabe mais nem por que o choro. Se é pela separação ou se é pelo momento em si, o que é que está causando esse choro. Aí já não tem mais aquela questão do poder se controlar, né? E aí Certo. ela tá, de certa forma, no estado de adoecimento. Então, veja, o luto, ele não traz isso. Aí a gente diz assim, então vamos jogar tudo fora. Não, eu não disse que a gente vai transformar isso em doces lembranças, em saudades, em tudo. Então a gente pode guardar, a gente pode manter algumas coisas, não se tornar aquilo um santuário, não fazer daquilo algo intocável como se a pessoa fosse retornar, como se aquele lugar só pudesse ser habitado por aquela pessoa. É a mesma coisa quando eu termino um relacionamento. Nunca mais eu vou ter outro, nunca mais eu vou amar ninguém, porque senão eu vou estar traindo a pessoa que se foi. Então, qual é na verdade o sentimento? Você ama a pessoa que você estava, a pessoa que se foi? Que amor é esse que te faz não viver mais, né? Então, no luto você pode manter algumas coisas, não de forma como se aquilo fosse intocável, como se aquilo fosse sagrado, mas pode manter, tá certo? Então, essas são diferenças. E aí a gente diz assim, né? Na modernidade nós dizemos que o luto tem algumas fases. A fase da não aceitação, a gente não aceita que perdeu. A fase da raiva, né? Da ira contra o universo, porque nos levou a pessoa que amávamos, o objeto que amávamos. Aí vem a fase depois da aceitação. Tá certo, aconteceu, tinha que acontecer. A fase de querer, então, culpar alguém por aquela perda. E aí, normalmente, a gente não culpa no luto, não é uma culpa para mim, mas às vezes uma culpa para situações, para coisas que poderiam ter evitado, sistemas ou tal, né? E aí depois vem as fases do acalmar-se, do então sossegar. Isso são fases que todo mundo tem que passar, não exatamente na mesma ordem, né? Cada um tem o seu jeito de viver o luto, cada um tem a sua forma de estar, cada um tem a sua maneira de poder se consolar, né? E eu não digo assim, tente esquecer. Não é para esquecer, muito pelo contrário, é para lembrar, né? Quanto mais a gente tenta esquecer, mais difícil fica de sair do luto. E se torna um estado doentio. Então, quando alguém diz assim, eu tô tentando fazer de tudo para esquecer. Não esqueça não. Lembre das histórias, lembre dos passeios, lembre das coisas boas que viveram, lembre da comida gostosa que comiam juntos, das risadas que deram juntos. Lembre-se, para que isso se torne saudade, simplesmente saudade. Nessa fase de lembrar, é importante também que a gente lembre de lembrar de coisas não só do momento da morte. Porque às vezes quando a pessoa vai lembrar, só quer lembrar do exato momento do óbito. O último bocado que ela comeu foi esse, a última palavra que disse foi essa, a última coisa que tocou foi essa, né? Esquece que a pessoa teve uma vida toda para trás, né? Que não se resume só a um segundo de partida. Exato. Né? Que deve ser lembrada por inteiro para que isso venha trazer essa lembrança boa, esse momento bom e essa fase de luto venha passar. Exato. Né? Pronto. É isso. Exatamente isso. Espero que nós tenhamos respondido aí a Luciana, né, que nos pediu para falar sobre esse assunto luto. E se mais alguém tiver mais algum assunto que queira que seja abordado, estaremos aqui. Se alguém trouxer alguma pergunta, algum questionamento, também poderemos depois
responder. Agora eu tenho que sair rapidão, porque eu vou ali atender alguém, tá certo? Valeu, Gisélia. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que estiveram conosco, né? Que estão assistindo e que vão assistir ainda, né? Porque esses momentos sempre ficam gravados, tanto pelo Instagram, quanto a gente deixa lá no canal do YouTube. Então assista, compartilhe com alguém, curta, comente, se inscreva aí no nosso canal lá no YouTube também, acompanhe as nossas postagens, né? Para que sempre estejamos juntos nesse espaço de debate, de troca de informações e conhecimentos. Foi muito bom estar com vocês, valeu, tchau, tchau.